Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. Neste vídeo incrível vamos explorar curiosidades fascinantes sobre a história da moda. A moda é uma das manifestações mais expressivas da cultura humana, refletindo não apenas o estilo de vida, mas também a evolução da sociedade ao longo dos séculos. Neste vídeo, você terá a oportunidade de descobrir como a moda evoluiu ao longo do tempo, desde a antiguidade até os dias atuais. Vamos abordar assuntos fascinantes. Você irá aprender sobre a moda como uma forma de expressão social e cultural, bem como sua evolução ao longo do tempo, influenciado pelas mudanças no estilo de vida, tecnologia e questões sociais como a sustentabilidade e a diversidade. Então, prepare-se para se surpreender e aprender muito sobre a história da moda. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O primeiro fato curioso que vamos explorar é sobre a moda no Antigo Egito. Acredita-se que a moda começou a ser usada no Egito cerca de 5.000 anos atrás, e desde então, tem sido uma forma importante de expressão social e cultural. Uma das curiosidades mais interessantes sobre a moda no Antigo Egito é que ela era usada tanto por homens quanto por mulheres, e muitas vezes era considerada uma forma de arte. Os tecidos eram ricamente decorados com bordados e pedrarias, e o uso de cores vibrantes e padrões ousados era bastante comum. Além disso, a moda no Antigo Egito também tinha uma função prática, uma vez que os tecidos finos e leves eram usados para se refrescar no calor intenso do deserto. Os egípcios também usavam cosméticos e joias, como maquiagem para os olhos e amuletos, que eram considerados um símbolo de status e proteção. Outra curiosidade interessante é que a moda também refletia a posição social e o papel de cada pessoa na sociedade. Por exemplo, os faraós usavam roupas elaboradas e adornos especiais para indicar seu poder e posição, enquanto os plebeus usavam roupas mais simples e menos ornamentadas. Esses são apenas alguns dos fatos curiosos sobre a moda no Antigo Egito. A moda egípcia influenciou a moda em todo o mundo, e ainda é uma fonte de inspiração para muitos designers de moda atualmente. Vamos para o segundo fato. A moda na Idade Média é uma época bastante fascinante na história da moda, especialmente a partir do século XII, quando as roupas pensavam a se tornar mais elaboradas e ornamentadas. Uma das curiosidades mais interessantes sobre a moda medieval é que ela era influenciada pela Igreja Católica e pela nobreza. Durante a Idade Média, a Igreja Católica exerceu uma grande influência na sociedade, e isso também se refletiu na moda. As roupas deviam ser modestas e discretas, especialmente para as mulheres, que eram encorajadas a cobrir o cabelo e o pescoço. As cores das roupas também foram ouvidas, com o vermelho e o azul escuro sendo usados para indicar a nobreza e o poder. Uma curiosidade interessante é que as roupas medievais eram bastante pesadas e desconfortáveis, principalmente para as mulheres. As roupas eram geralmente compostas por várias calças, incluindo um espartilhamento apertado, uma camisa, um vestido, uma saia e um manto. As roupas eram tão pesadas que muitas vezes as mulheres precisavam de ajuda para vesti-las. Esses são apenas alguns dos fatos curiosos sobre a moda medieval. Apesar de ser uma época de roupas desconfortáveis, a moda medieval influenciou a moda ao longo dos séculos e ainda é uma fonte de inspiração para muitos designers de moda atualmente. O terceiro fato curioso sobre a história da moda é sobre o século XVII na França, uma época conhecida como a Era da Moda Barroca ou Rococó. Durante este período, a moda francesa era caracterizada por roupas extravagantes, elaboradas e ricamente ornamentadas. Uma das curiosidades mais interessantes sobre a moda na França durante este período é que ela foi fortemente influenciada pelo corte real. A realeza francesa, incluindo o rei Luís XIV e sua esposa, a rainha Maria Antonieta, eram famosos por suas roupas extravagantes e suntuosas, que serviam como um símbolo de poder e riqueza. Outra curiosidade interessante sobre a moda francesa do século XVII é que ela influenciou a moda em toda a Europa. A França era considerada o centro da moda e muitos nobres e aristocratas de outros países viajavam para Paris para se inspirarem nas roupas do corte real e trazerem essas influências para casa. O quarto fato curioso sobre a história da moda é sobre a moda na década de 1920, um período conhecido como a Era do Jazz. Durante este período, a moda passou por grandes mudanças, em parte devido ao crescente movimento feminista e à necessidade de roupas mais confortáveis e práticas para as mulheres.
Uma das curiosidades mais interessantes sobre a moda dos anos 20 é que ela foi influenciada pela estética Art Deco, que valorizava a geometria, as linhas limpas e a simplicidade. As roupas dessa época eram frequentemente compostas por tecidos leves e fluidos, como seda e chiffon, que permitiam movimento e eram mais confortáveis para as mulheres. Outra curiosidade interessante sobre a moda dos anos 20 é que ela foi caracterizada por roupas soltas e andrógenas, como os famosos vestidos de cintura baixa e retos. Esses vestidos foram usados com sutiãs achatados, que eram considerados mais práticos e confortáveis do que os espartilhos apertados usados nas décadas anteriores. Além disso, a moda dos anos 20 foi influenciada pela crescente popularidade do jazz e da dança. As roupas de dança, como as saias plissadas, eram populares, bem como acessórios como as bandanas na cabeça e as boinas. O uso de chapéus e luvas era comum, e muitas mulheres usavam batom escuro e delineador nos olhos, para um look glamouroso e ousado. Esses são apenas alguns dos fatos curiosos sobre a moda dos anos 20. A moda dessa época foi inovadora e influente, marcando uma mudança significativa na maneira como as mulheres se vestiam e se expressavam. Até hoje, a moda dos anos 20 continua a ser uma fonte de inspiração para designers de moda em todo o mundo. Vamos para o quinto e último fato curioso sobre a história da moda. O quinto fato é sobre a moda dos anos 60 e sua relação com o movimento hippie. Durante este período, a moda passou por grandes mudanças em resposta aos movimentos sociais e políticos da época. O movimento hippie, que valorizava a paz, o amor livre, a natureza e a liberdade individual, teve uma grande influência na moda dos anos 60. Uma das curiosidades mais interessantes sobre a moda hippie é que ela era caracterizada por roupas soltas e confortáveis feitas de tecidos naturais, como algodão e linho. As roupas hippie eram frequentemente decoradas com estampas florais, tie-dye e outras estampas psicodélicas. Além disso, a moda hippie dos anos 60 também foi responsável por popularizar a moda unissex, ou seja, roupas que não foram especificamente projetadas para homens ou mulheres. Isso incluía roupas como calças boca de sino, que eram usadas por homens e mulheres. A moda hippie dos anos 60 também foi caracterizada pelo uso de cabelos longos, barbas e pelos masculinos em geral, além de sapatos sem salto e sandálias. A moda hippie foi um movimento importante que refletiu uma nova atitude em relação à vida, à liberdade e à igualdade. Esses são apenas alguns dos fatos curiosos sobre a moda hippie dos anos 60. A moda dessa época continua a ser uma fonte de inspiração para muitos designers de moda atualmente e reflete uma época de grande mudança social e cultural. E assim chegamos ao final do nosso Sobre Curiosidades sobre a história da moda. Espero que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre como a moda evoluiu ao longo dos séculos, desde os tempos antigos até os dias atuais. A moda é mais do que simplesmente roupas. Ela reflete as crenças, atitudes e valores de uma época e de uma sociedade. Cada período da história da moda é único e influente, moldando a maneira como as pessoas se vestem e se expressam. À medida que o mundo da moda continua a evoluir, é importante lembrar a rica história e os desafios que os designers e estilistas enfrentaram para chegar onde estamos hoje. Espero que você tenha se divertido e aprendido algo novo sobre a história da moda. Obrigado por assistir e até a próxima!